Meu povo. Então vamos lá. Quem que inicia aí? A gente dividiu, se eu não me engano, né? Cada dupla aí algum equipamento. E aí, quem gostaria de iniciar? Discutir eletro, se sobrar tempo, a gente fala mais alguma coisa. Mas a prioridade hoje é falar de eletro. Quem poderia começar? Liliane, cadê você? O senhor não tem jeito, né, professor? Não, O cara você é veio. do... Alguém vai ter que começar. Quem pode? Se não for você, vamos ver. Rafaela que tá aí. Jéssica, Alicia, Thaís. Cadê alguém? Cris, Bruna falou... como é o nome dela? Bruna, né? Falou o quê? Ficou você Então, aqui, Lili, eu falei com... Ficou Liliane com quem? Quem é a dupla sua, Liliane? É eu, Cris e Bruna. Ah, então vocês começam aí. Se a Bruna conseguir entrar, né, responder, ela complementa depois. Pode iniciar. O de vocês foi qual o equipamento? O de vocês foi Pronto. qual? Da gente foi tens. Então, Pronto, Cris, pode a gente... começar. Viu, Cris? Cris? Um vai ajudando a outra aí, não se preocupe não. Aqui Oi, eu não é... tô Pronto. aqui, Então, Lili. eu vou Pronto, começar. E qualquer coisa a gente lê os parâmetros, porque ficou vamos lá. com o Bruno. Mas aí, se ela entrar, ela fala. Se ela não entrar, a gente lê. Tá certo, professor? Beleza. Aqui não é ditadura não, pode ir, vai. Hashtag fora Bolsonaro. Vamos, vai. Bem, a gente Vai. ficou com tens e o conceito é neuroestimulação elétrica transcutânea, né? Ele foi utilizado pela primeira vez na década de 70, porém com o objetivo de para analgesia, mas o desenvolvimento do TENS vem desde 1960, que é quando começou o desenvolvimento da eletroterapia. A técnica consiste em estimulação elétrica, usando um aparelho específico, são aplicados impulsos elétricos na pele, que ativa o mecanismo de controle interno do sistema nervoso, assim Certo. trazendo uma ação de analgesia, né? Não é invasivo, não vicia e não traz Será, né? risco. Será? Olha, discutir, Será vamos que não? Só discutir. esperando vocês terminarem, vai, continue. Não traz efeitos colaterais na maioria dos casos. Se a modulação da corrente aplicada na região afetada for impulsos elétricos de baixa frequência e alta intensidade, são liberados endorfina pelo cérebro ou medula, que tem efeito semelhante à morfina, assim levando o alívio da dor. E se for impulsos elétricos com frequência alta e baixa intensidade, ocorre um bloqueio dos sinais nervosos da dor que não são enviados ao cérebro. A indicação e a contraindicação ficou com Cris. Ela vai dar uma explicadinha agora, viu? Ok, Certo. tá bom. Estão me escutando direitinho? Dá para ouvir. Pronto. Tá bom. Vou falar algumas contraindicações e algumas indicações. Quando é indicado, essa técnica de TENS pode ser usada em alguns tipos de dores relacionadas à artrite, dores lombares, tendinite, entosses, luxações, epicondilite, dores pós-operatórios, entre outros. E eu vou falar um pouquinho também das contraindicações. Este modo, ele não pode ser utilizado em pessoas que usam marca-passo, que tenham problemas cardíacos, pessoas que gestante no primeiro trimestre de gestação, pessoas que tenham doença na pele, que no local que for aplicado, não pode ser,
tem que tomar cuidado para não colocar ele próximo dos olhos e da boca. Aí essas são algumas indicações e contraindicações do uso do TENS. O que mais? Aí vamos para os parâmetros. Isso. Mas aí a gente vai dar uma rabiscada. Exato. O convencional é dor aguda, de alta frequência e baixa amplitude. Aí o parâmetro deles é a frequência de 50 a 150 Hz por segundo. Vacila. A largura de pulso de 40 Consegui. microsegundos. Consegui te ouvir mais. Agora sim. A atividade confortável, a sensação de O som parestesia. está cortando. Eu acho que tem alguém aí com razão. Não sei se foi Bruno que entrou. Tá dando para escutar ainda? Estou lhe ouvindo agora. Bruna, Pronto. você conseguiu entrar, foi? E a analgesia é rápida e de baixa duração, de 20 a 2 horas. O breve intenso é dor aguda, indicada em procedimentos cirúrgicos, frequência de amplitude alta. Os parâmetros dele, a frequência dele é de 50 a 150 Hz, largura de 150 a 250 microsegundos, a intensidade dele já é alta, a sensação é uma contração tetânica, tempo de 6 a 12 minutos, a analgesia dele é rápida, é só enquanto dura a aplicação. A acupuntura é dor crônica, aplicada diretamente ao ponto de gatilho ou ponto da acupuntura, baixa frequência e alta amplitude. O parâmetro dele é de 1 a 4 Hz, então tem que ser menor de 10. A largura de 150 a 200 microsegundos. A intensidade forte, porém tem que ter um limite suportável para o paciente. O tempo é de até 30 minutos e a analgesia dura mais um pouco, de 12 a 24 horas. O pulso é dor aguda ou crônica, a alta frequência e alta amplitude, e os parâmetros Só não deu para ouvir o final, Liliane. Ele está cortando. Pronto, estou no parâmetro do bus. A frequência dele é de 100 MHz, modulado por frequência de 2 a 4 Hz. A largura de pulso de 150 a 200 microsegundos. A intensidade é agradável. A sensação é contrações rítmicas toleráveis. O tempo é de 20 a 30 minutos e a analgesia dele dura de 20 minutos a 6 horas. Certo. Pronto. Foi tudo? Sim. Pessoal, deu para ouvir todo mundo? Responde aí para mim. Conseguiram acompanhar? Sim. Acompanhei, sim. Alguma dúvida do que as meninas falaram? Vou só pontuar algumas coisas. Não? Ninguém responde nessa hora, né? Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, o TENS serve para quê, pessoal? Elas falaram, mas assim, qual o principal objetivo do TENS? Analgesia. Analgesia, ponto. Aí, segundo ponto, a gente tem que pensar, será que para o meu paciente, primeiro, em que fase do problema ele se encontra? Ele se encontra numa fase inicial, uma fase aguda. Como é que eu sei que meu cliente está numa fase aguda? Chega um paciente com uma dor específica, como é que eu sei que ele está na fase aguda do problema? Podem falar, vocês estão falando muito um atrás do outro, não dá para entender. Tem muita gente falando ao mesmo tempo. Como é que eu sei que o indivíduo está com uma dor e essa dor é de característica aguda? Pelos sintomas que ele relata, né? Pelos sintomas e o que mais? Como seria pelos sintomas, Thaís?
continue sua ideia. Você falou, faz mais. Porque é Presença importante de pontuar isso. massa tem rubor. Certo, que isso é Temperatura. característico de quê? De infecção, né? No caso, não infecção, outro nome. Mas vamos lá. Puxando aí. Inflamação. Oi? Fala aí, Thaís. Inflamação. Inflamação, processo inflamatório que é característico dos primeiras horas ou primeiros dias. Uma dor aguda, uma dor que o cliente vai dizer para você assim, ó, faz 48 horas que aconteceu, 12 horas, 6 horas, faz, ó, 2 dias, 3 dias, no máximo. Passando desse momento, já vai, sei lá, uma semana, 15 dias, um mês, aí já começa a ser uma dor tipo subaguda, e quando passa dos 3 meses para frente, já é considerado crônico, né, em diante. Que é a grande maioria dos pacientes da gente. A grande maioria dos pacientes da gente que chega, já chega com a dor de 3 anos, de 1 ano, de meses e meses. Então já tem a característica crônica. Aí, a partir disso, existem os tipos de TENS que as amigas falaram aí, né? TENS, os modos, né? E falou os parâmetros. Aí eu vou destacar basicamente 2 aí. A gente vai ter o convencional e o BUST, embora tenha acupuntural e breve intenso também. Aí o convencional, ele cai muito bem para quadros agudos, porque ele tem uma analgesia mais curta, porque ele vai estimular, aí essa parte você já não fala, a questão do portal da dor, né? Não sei se vocês lembram disso, da aula de vocês de eletro. Que aí vai ter aquele estímulo, né? Quebrando o estímulo nociceptivo, e aí é uma analgesia mais breve. E a sensação é de formigamento, parestesia, o paciente sente, não é isso? Fora os parâmetros que vocês falaram direitinho. E eu tenho o TENS Burst, que é o TENS que é utilizado para quadro mais crônico, porque ele vai estimular os opioides endógenos. Opioides endógenos são hormônios naturais do corpo, e o estímulo vai de, acho que foi, você falou, foi Liliane, de 20 minutos, se eu não me engano, algo assim, até 6 horas, não é isso? E o estímulo dele... Oi? O tempo, né? O tempo de aplicação é de 20 a Isso, 30. exatamente. 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 E aí a sensação dele é como se fosse um pulso ou alguma coisa. Você sente um tuk, tuk no local, que é o burst. Paralisia E aí, pulsar. basicamente isso. Então, o que é que a gente tem que saber? Muito importante. Isso, e principalmente, quando não usar, que é o que vocês falaram bem aí. Aí eu vou pedir para a Cris Leide de novo repetir as contraindicações, só para a gente discutir aqui o porquê. Fala lá de novo, por favor. Uma por uma, devagar. Oi, professor. As contraindicações. Contraindicação. Ah, tá, Certo, tá diga bom. a primeira. Mulheres grávidas no primeiro trimestre Aí, da gestação. pronto, já foi. Aí vamos uma por uma. Aí, primeiro ponto. A gente precisa entender também se essa contraindicação ela é relativa ou absoluta. Vocês sabem a diferença disso? Relativa é quando varia. Ela é relativa ou absoluta. Existe uma diferença importante aí nisso. Absoluta é aquela que você de maneira nenhuma pode usar. Exatamente, perfeito, Thaís. E a relativa depende do E caso. varia, Então, assim, varia de pessoa para pessoa, né? Relativa. E aí você me fala aí de gestante. Gestante é aquela coisa. Primeiro, tem a questão do período que ela tá. Nos primeiros meses, realmente, é todo um cuidado maior, né? Os 3 primeiros meses, mas independente, como a própria Liliane já estava me tirando essa dúvida antes, né? Me perguntou. E aí disse que depende do artigo ou não. Tu tem esses artigos aí, Liliane? Eu tenho 2, eu posso enviar para o senhor depois. Manda daqui a pouco, eu mando aqui no grupo mesmo, a gente abre aqui. E aí o que eu queria, se puder mandar aqui no chat, a gente abre aqui. O que eu queria comentar é mais o seguinte, tudo também depende da região. Então, por exemplo, o que é relativo eu digo? Paciente dessa gestante chega com a cervicalgia, se fosse o caso, ou o ombro. Será que talvez o TENS vai influenciar? Talvez não, porque é mais distante. Agora, paciente chega com dor lombar e ela está no período crucial dos 3 primeiros meses. Você vai utilizar o TENS? Provavelmente não. Dá para entender? Entendi. Isso a gente vai considerar contraindicação, mas é relativa, vai depender da situação, né, do contexto inserido. E eu também tenho outros recursos para promover analgesia para essa gestante. Diga o próximo aí, Kirleide. Pessoas que utilizam marca-passo. Aí marca-passo, você subentende, e principalmente se eu vou aplicar sobre torácica, sobre tórax, porque vai alterar o ritmo do marca-passo. Isso é o problema, na verdade. E aí tem que ter cuidado. Da mesma forma, mas se esse cliente chega com problema lá no pé, será que talvez não dá para utilizar?
Então, assim, na região realmente é muito complicado, mas no pé, não sei até que ponto vai alterar o marca-passo, entende? Próximo. Doenças cardíacas, professor. Pela a mesma questão do marca-passo, né? Porque você tem uma alteração do ritmo cardíaco e como a gente está falando de impulso elétrico, isso pode mexer. Aí depois. Qual é o próximo? Doenças de pele. Doenças de pele no local da aplicação. Exato. Doença de pele subentende-se, né? Que talvez vai gerar alguma irritação, coceira, sei lá, coisas desse tipo, a gente evita. Qualquer tipo de tratamento, não só o TENS, né? Assim, se fosse ultrassom, se fosse outros recursos, também não seria muito legal. O que mais? E Vocês também fala. entendem isso, pessoal, que a gente está comentando aqui? Sim ou não? Sim. Diz mais. Não é indicado colocar no local próximo aos olhos. Isso aí, mas tá bem na cara, né? Olhos, boca, nariz, essas coisas não Exato. vai Exato. aplicar. Essas são mais? algumas. Essas são Já algumas foi. que a gente pegou. Pronto, beleza. Bruna tá por aí, Bruna? Tô vendo que ela tá aqui. Será que ela tá conseguindo ouvir? Professor, me tira uma dúvida. Tô ouvindo, professor. Se tu quiser complementar alguma coisa das meninas, pode falar, tá bom? E Liliane pode perguntar a tua dúvida. A pessoa Certo. também. Tá, repete tua pergunta para a Bruna poder falar depois. Tá. Eu tinha visto também uma contraindicação de pessoas com epilepsia. Agora, eu não li direito se teria que ser. Claro que na hora da crise não pode, mas. Com certeza não, né? Não tem nem lógica, né? Mas e depois? Isso pode interferir em alguma coisa? Eu não sei te afirmar com certeza, mas sabe aquela coisa de prudência, assim? A gente se puder fazer outra coisa, talvez seja melhor. Não é que é impossível, entende? Mas sabe aquele negócio assim, prudência, cuidado, que a gente tem que ter? Eu não sei te dizer. Talvez a gente pode fazer uma pesquisa para ver se os artigos científicos falam alguma coisa, não sei dizer. Tá. Mas acredito eu que não teria problema, entende? Se está controlado, né? Agora, realmente, em crise, não. Não tem. Não Tá tem bom. como. Sim, Bruna, tu quer completar alguma coisa do TENS? Bruna? E tu só conseguiu entrar depois. Cadê, Bruna? Pode falar, não tenha vergonha não. Tá ouvindo agora? Eu Oi? tava falando, não tava pegando. Agora tá pegando. Diga lá. Melhorou. No caso, eu peguei o que as meninas estavam falando um pouco pela metade, mas aí já deu para entender que elas falaram mesmo algumas coisas interessantes. Tá. No caso, a minha impressão está parecida. No caso, o que eu vou complementar é mais para TENS de dor aguda, que os estímulos eles atuam apenas na inervação sensorial, que no caso é o formigamento. Ele vai reduzir a dor sem elevação da resposta motora. Já o TENS para dor crônica, ele estimula inervações motoras com facilidade de descontraturas de uma musculatura. Ou seja, nessa modalidade, o paciente realiza movimentos, mesmo com limitações. Certo. Diferente do outro, no caso da dor aguda, que só vai sentir mesmo o formigamento. E deixa eu ver se eu quero complementar. Sim, tem o posicionamento dos eletrodos também, que é uma coisa importante, porque o local onde ele vai ser posicionado é que vai permitir a estimulação, que ela seja facilitada ao sistema nervoso central periférico, ou sistema nervoso central, ou sistema nervoso central. E o efeito do TENS em pacientes vai ser a diminuição da dor, reduzindo a condutividade e a transmissão dos impulsos dolorosos, ou seja, vai diminuir a dor naquele momento. Ele vai sentir um alívio, depois ele vai sentir alguma coisa, mas no momento ele vai sentir um alívio por causa dessa transmissão dos impulsos. Por isso que o TENS acaba caindo muito bem na parte inicial do tratamento. Quando a gente pensa em o quadro mais agudo, cai muito bem porque vai reduzir dor. Embora que depois, só para não te cortar, Bruno, depois vocês vão ver que a parte mais de terapia manual, de cinesioterapia, exercícios, vai ser mais importante
esse paciente permanecer bem, principalmente quando a gente fala de problemas crônicos. Pode falar, Bruna, agora. Até para pacientes que chegam na clínica relatando muita dor, de início é feito, tem equipamentos assim, para diminuir a dor, para depois ser trabalhado outras coisas, como o senhor falou aí. Para depois ser trabalhado outras coisas, porque às vezes os pacientes chegam com tanta dor que ele não consegue nem que a gente realize a terapia manual. Nesse caso vai cair bem, né? Vai. Agora, em outros casos, no caso, pacientes que já têm a diminuição de dor, vai ser trabalhado mais terapia manual e em um intervalo ou outro que ele sinta algum desconforto, aí o TENS. Certo. Acho que deu para falar bem do TENS, né? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ou deu para esclarecer? Pode falar, viu, pessoal? Vocês estão falando bem. Para mim, deu para esclarecer. Estou ouvindo todos vocês. Beleza, Liliane. Então vamos para outra, né? Quem faltou aí? Então tem Rafael e Thaís, eu acho, né? Jéssica e Lícia. Tem eu. Não, Thaís e Rafaela, não é isso? Não é tua dupla? É, isso. Vocês ficaram com qual? Ultrassom. Isso. Ultrassom? Mete bronca aí. Mete Pera, bronca, vou Thaís. aqui. Bota aí, Thaís. Estão vendo? Olha que massa. Montou um negocinho aí, né? Ovo é chique, tá vendo? Vê? Isso. Não, ultrassom. Ultrassom, olha. Ultrassom. O ovo é chique demais. Tem até slide, né? Vai. Não que as outras não sejam chiques, mas elas fizeram slide. Tá passando? Né? Tá passando. Tá. Começou. Pode ir, O conceito de ultrassom, né, que são oscilações de onda cinética ou mecânica produzida por um transdutor vibratório que se aplica sobre a pele, com fins terapêuticos, atravessando e penetrando no organismo em diferentes profundidades. Certo. O transdutor. Rafa? Pronto. Que emite a onda ultrassônica é sempre menor que o cabeçote que contém a área efetiva, que é a aérea, sempre será menor, 10 a 20% que a área geométrica do cabeçote. Aí o cabeçote ele deve se manter em movimento durante o tratamento, de modo que a energia ultrassônica se distribua uniformemente, evitando pontos de superaquecimento que se produzem na emissão estacionária. Que pode Certo. queimar o paciente. Isso. Pode continuar. À medida que vai aplicando ultrassom e vai penetrando nos tecidos, ele acontece importantes modificações. E a profundidade sempre ela acaba caindo, que para o de 3 Hz ele é de 2 centímetros e a profundidade cai sempre próximo de 2 centímetros para 3 Hz e de 5 centímetros para 1 Hz. Que o 1 é o mais profundo e o 3 é o mais superficial. Pronto. Os efeitos das ondas ultrassônicas sobre o organismo. Quando nós aplicamos a ultrassom sobre o organismo, estaremos utilizando a energia cinética, a qual será conduzida, absorvida e transformada em outra energia, de acordo com a impedância dos tecidos e características da potência, frequência e forma de aplicação. Assim, o ultrassom produz efeitos fundamentais ou primários no organismo, que são efeitos mecânicos, térmicos. Aí, o ultrassom ser emitido de forma contínua durante todo o tratamento ou em forma de ondas pulsadas, intercalando pausa entre os pulsos, que é a emissão, no caso. Vai. A maior frequência de 3 Hz, que é absorvida mais rapidamente, pois é considerado como superficial, no máximo de 3 centímetros de profundidade, e a frequência de 1 Hz, que pode alcançar mais de 5 centímetros de profundidade, e é classificada como profunda. Pronto, as propriedades acústicas são a impedância acústica, a reflexão, refração à divergência, a absorção e a atenuação. Vou falar alguma coisa aí, Thaís, sobre algum tópico desse? E tem a cavitação, que ela é provocada
elevada potência ou por excesso de tempo de aplicação sobre a mesma região. Por isso que é sempre importante estar movimentando o cabeçote do ultrassom para não ocasionar áreas de superaquecimento e causando cavitação, que tem a estável e a instável. A instável ela é mais perigosa, que pode queimar o paciente. Certo. Aí, o agente acoplador, o meio de contato é o gel à base de água. Aí, esse gel acoplador, ele pode ser estéril, viscoso. O estéril é para evitar risco de infecção cruzada de um paciente para outro. O viscoso é para facilitar o deslizamento e ele não pode ser não pode ser rapidamente absorvido pela pele. Tem que durar mais um tempinho. Cadê a potência e a intensidade? A potência por 2 centímetros interno, gerado no cabeçote, e a intensidade por watt por centímetro quadrado, propagada, o que sai do cabeçote. E tem os efeitos fisiológicos do ultrassom, que ele causa elevação da temperatura local, vasodilatação, minicomassagem tecidual, aumento do fluxo sanguíneo por causa da vasodilatação, favorece a cicatrização tecidual, favorece o retorno venoso e linfático, reabsorção de edemas agudos, melhora o metabolismo local, diminuição de espasmo muscular e alívio da dor. Certo. Os efeitos terapêuticos são analgesia, relaxamento muscular, flexibilização da aderência cicatriciais e teciduais, redução de edemas, favorece a cicatrização tecidual, favorece a calcificação óssea. Indicações: o ultrassom indica lesões musculares, absorção de hematomas, artralgia, citalgia, edemas, tendinite, entorses, bursite, fibrose teciduais, mialgias, e também tem várias outras indicações também. Contraindicação. Foi? Bom? Oi, eu tô ouvindo, pode falar. Contraindicações. O útero gravídico, hemofílicos, tumores malignos, órgãos reprodutores, portadores de marca-passo e infecções agudas. E os cuidados: se tiver cuidados com fraturas recentes, osteossíntese, marca-passo, osteoporose e alteração de sensibilidade. E tem as técnicas de aplicação. Pronto, as técnicas de aplicação o contato direto, deslizamento, contato indireto, acoplamento subaquático, acoplamento misto, método paravertebral e reflexo. Aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui da técnica de aplicação, né? Que esse método ele é usado em áreas planas, sem acidentes ósseos e que suportem a pressão do cabeçote. A pele deverá estar íntegra, pois o cabeçote fica em contato direto com a pele. Aí, durante a técnica, colocar o gel na região a ser tratada e realizamos movimentos com o transdutor, que podem ser movimentos circulares, longitudinal ou transversal. Pode passar. Sim, a sonoforese, que é uma forma de acoplamento direto que realiza com transporte de transdérmico através do ultrassom, para facilitar a penetração de medicamentos aplicados topicamente. Acho que terminou. Acho que foi tudo, né? Valeu. Pessoal, quem tá aí, alguma dúvida ou pergunta às outras meninas? Isso, deixa essa foto aí, Thaís, que a gente vai comentar do começo. Vou pedir para tu passar. Tá pronto. Tem pergunta? Vamos lá. Passa aí um pouquinho. Isso que a gente tem que entender bem, né? Primeiro, elas falaram super bem, mas vamos complementar. Igual o outro grupo também. Falou bem. O ultrassom, ele tem a questão térmica, né? Quando a gente está pensando em modo, né? Modo contínuo.
E tem a questão mecânica através do modo pulsátil, porque vocês, as duas podem complementar aí. Qual a diferença entre modo contínuo e pulsátil, ou seja, efeito térmico e não térmico, se a gente fosse resumir? O contínuo é aquele que vai estar transmitindo o tempo todo, sem pausas, e o pulsado seria intercalando entre pausas. Exatamente. Aí, Tem o trem de pulso, né? Tem a pausa. isso. E aí o que acontece? Também essa pausa faz com que o calor, que seria propagado, dissipe, né? Então não gera calor. Isso é não térmico. É chamado como atérmico. Exato. E tem a questão vibratória, como vocês falaram. Os cristais que estão dentro do cabeçote tem pequenos cristais que vão se atritar e isso vai gerar o efeito mecânico também. Isso. E aí depende do modo. Passa lá, Thaís. E aí você falou, né, transdutor, essa era que é interessante, sim. Quando você vai aplicar no paciente, né, o cabeçote, você teria uma medida aí para você fazer de acordo com a área que você vai pegar. Então, dependendo da área que você vai pegar, por cabeçote, seria pelo menos aí 5 minutos para você fazer. Mas aí, claro, no dia a dia geral, você não vai passar tipo 20 minutos, meia hora fazendo ultrassom. Você acaba fazendo de 5 a 10, né, naquela região. Mas teria um cálculo exatamente para se fazer, pensando nisso. O cabeçote deve se manter em movimento, perfeito aqui durante o tratamento, por conta de quê? E se ele ficar parado, gera uma coisa chamada efeito cavitário. Vocês lembram disso? Sim. São super de aquecimento. Todo mundo lembra do efeito cavitário? Ele pode queimar de dentro para fora, né? Na verdade, o efeito cavitário, não existe essa questão do queimar, na verdade, você falou, mas seria quando a gente está utilizando o modo contínuo, o tempo todo ali local, pode queimar de dentro para fora. Mas o efeito cavitário seria quando você está passando ultrassom na região, o cabeçote está em contato e você mantém ele parado. Você está mexendo e tem um gel ali. Se você mantém ele parado, ele pode gerar, como a gente tem os modos, né? 3 e 1. O modo mais profundo, que é 1 MHz, pode ser capaz de perfurar. Pode ser capaz de gerar fratura ou lesão quando se mantém parado por conta do atrito. Certo? Certo. Passa aí mais um. Professor, Oi, pode perguntar. vou perguntar rapidinho, só para anotar aqui. O senhor falou da área, eu me esqueci. O cálculo da área é como mesmo? Eu não vou saber te dizer exatamente, mas é como se fosse mais ou menos o tamanho do cabeçote vai dar uma média de uns 5 minutos Ah, tá bom. de utilização. Então vamos supor, se tu tem uma área um pouco maior, tu vai fazer, né, 10 minutos. Tu acaba em média fazendo ultrassom de 5 a 10 minutos, geralmente. Tá certo. E pensando que tu tem uma consulta de 50 minutos, não dá para tu fazer tipo meia hora de ultrassom e não fazer mais nada depois. Lembra que o recurso elétrico ele vem para associar. Aí aqui vocês falaram bem, né, dividindo, tem 1 MHz e 3. 1 MHz com estímulo mais profundo. Então, para tecidos, a parte de traumato a gente acaba usando mais, mas não quer dizer que não vai usar de 3. Se usa acaba mais na dermato, mas a gente pode usar se tiver uma lesão de pele, né? Pode passar, por favor. Aí a gente já comentou do efeito térmico, né, e mecânico, sim. Pode passar essa parte. A gente falou da frequência, pode passar. Pode passar essa parte. Queria chegar na... Deixa eu ver isso aqui. Pode passar. Eu queria chegar na indicação, contraindicação. Tá, aqui, só um minuto. Volta aí rapidinho. Você botou aqui, né, de gel à base de água, porque no geral a gente utiliza o gel, mas lá na frente você até falou, né? Vocês falaram da sonoforese, ou seja, pode também existir a possibilidade de utilizar como medicamento, né? Tem isso também. Certo, passa aí, pode passar. Sim, é aqui. Então, de maneira geral, o que é que o ultrassom promove? O ultrassom, na verdade, ele é anti-inflamatório. E aí, por ser anti-inflamatório, consequentemente vai causar analgesia, como está no slide das meninas. Vocês entendem? É diferente do TENS. O TENS é um equipamento puramente analgésico. O ultrassom ele é um equipamento que vai em cima do processo inflamatório. Então, se a patologia do paciente está envolvida por um processo inflamatório, o ultrassom vai ser benéfico, porque, consequentemente, vai causar analgesia, relaxamento muscular, por questão do efeito piezoelétrico, não sei se você lembra, vai gerar a questão de reduzir edema mais duro, né, deixar o edema mais mole, e favorece todo o restinho que as meninas botaram bem direitinho, cicatrização, calcificação, tudo bem?
Mas é bem importante lembrar disso. Pode passar. Já foi? Acho que aqui é a mesma ainda, né? Pronto, indicações aí, por isso, né, pensando nessa questão da programação de ser qual modo, contínuo pulsado, se é 1 MHz ou 3, acho que só senti falta no slide vocês botarem aqui, assim, no equipamento também vai ter a parte de agudo, subagudo e crônico, que seria 16, Sim. ele é megahertz, E o 16 16 Hz, 48 e 100, né? sim, Pelo menos no equipamento da Ibramed é dessa forma. Oi, Thaís, pode falar. que a 16 ela pode causar produção de cálcio em fraturas, a Isso, 48 alívio da dor em modo pulsado e a de 100 processo crônico, modo pronto, contínuo para perfeito. fibrose, essas coisas assim. Agora sim, perfeito. E aí, por isso, essas indicações todas: lesão muscular, absorção de hematomas, artralgia, ciatalgia, né, a dor ciática, edema, tendinite. Na verdade, eu tenho que entender assim, né, pensando em utilização da eletro. Por que que o paciente tem tendinite? Por que que ele tem ciatalgia? Qual o motivo da lesão muscular? Aí, a partir desse entendimento, a partir do que a gente comentou no outro, né, eu já devo ter falado, não sei se eu falei alguma coisa sobre avaliação, Que sobre seria o teste fator de ação. causador, né? Como é, Thaís? O fator que está causando aquela Isso. tendinite. E a partir disso eu vou escolher os recursos e dentro dos recursos, para analgesia também, vai ter os recursos da eletro, ok? Eletrotermofoto, né? Pode passar, Thaís. E essa parte é extremamente importante, assim como a gente comentou no TENS, saber quando não usar. Então, paciente, né, que está grávida, uterogravide, vai fazer? Não. Paciente que tem algum tumor, sobre órgão reprodutor, não. Marca-passo, infecção, aí cai muito parecido com as questões. Aqui também não tá, mas paciente que tem uma placa no braço, por exemplo, pós-operatório, a gente utiliza o modo contínuo, pessoal? Não, vai ser a queimadura, vai aquecer demais. Exato, super aquecente. Mas o pulsado dá para utilizar? Acredito que sim, porque ele vai estar intercalando e é o modo atérmico, não vai aquecer ali. Perfeito, perfeito. Então não é uma contraindicação total, mas se for no modo contínuo, sim. Certo? Pode passar. Então, fraturas, né, recentes, não precisa nem dizer. E aí, cuidados com essas questões, tanto circulatórias quanto a osteossíntese, então placa, né, parafuso a gente já citou, sensibilidade do paciente, ele não está sentindo que está aquecendo, certo? Isso aí já falaram bem, pode passar, Thaís. Acho que fechou. E aí, falar da questão do medicamento, né? Sim. Se você for para os estudos científicos dessa parte de eletro, eles apontam muito bem, embora a gente use muito pouco. A gente usa pouco. Essa parte de subaquático. E seria legal, porque você vai usar os efeitos do ultrassom e também os efeitos da água, né? Pensando que E é geralmente quando você até bom faz em isso, região que tem proeminência óssea, né? Porque não sim. vai ter E contato. aí pensando também que geralmente você vai utilizar também os efeitos da água, né? Seria uma casadinha aí. Mas a gente, na prática, vê pouco utilização disso. É descrito, mas você não vê muito o pessoal entrando com o cabeçote de ultrassom para fazer dentro d'água, entende? Mas existe essa possibilidade, existe. Aí acho que foi só. Aí nesse terminou, né? Depois Sim. desse não tem mais não. Então acho que foi bem direitinho. Falta agora quem? Jéssica e Lícia, não é isso? As meninas estão por aí. Então ali que eu, assim, tô vendo o nome, né? Não sei se estão conseguindo ouvir a gente ou, por favor, sinalizem aí. Cadê as meninas? E qual foi o equipamento que vocês ficaram? Vocês estão por aí? Pode digitar se não tiver microfone pegando ou algo do tipo. Acho que só falta vocês aqui de quem está aqui. A Delícia e Jéssica.
Elas estão aparecendo para mim aqui como que estão no chat, que estão aqui no... Ah, seu microfone está sem pegar. Vocês tinham ficado com que equipamento, então, Alicia? Pode ir escrevendo por aqui, então. Vai digitando aí a parte que vocês fez. Tá, fala um pouquinho aqui, escreve aqui. Só para a gente fechar. E eu combinar com vocês as atividades da próxima semana. Mas falta um laser, não, professor? Quem que ficou com laser? Eu acho que foi Mirelle e Edilane. Não vão conseguir hoje entrar, não, de jeito nenhum. Já falaram comigo já. Que eu acho que foi Edilane e Mirelle. Rafael, Edilane e Rafael. Porque tem Rafaela, mas tem outra Rafael. E Mirelle. Aí a dupla, tipo, um é do interior e mandou uma foto aqui, tá numa bronca lá no interior. Um negócio desse dinheiro que o governo tá depositando pro povo. E a outra também tá com a bronca no centro, tentando resolver alguma coisa. Não estão em casa as duas, entendeu? Aí, Aí a gente pode deixar na próxima semana elas entrando, peço para elas falar do laser, entende? tá bom. Mas se você tiver alguma dúvida específica, a gente pode também tirar aqui. Não, professor, é porque eu estou anotando o resumo das meninas. Entendi. É ótimo isso aí, claro. Sim. A gente faz assim, deixa então elas na próxima, ter o direito delas falar um pouquinho. Mas quem quiser, eu Beleza. posso botar o slide. Ô, nega, manda mesmo. Eu mando Isso, no grupo. perfeito. Aí bota no grupo. Ótimo. Aí vocês Pronto, o slide no grupo. E se as meninas tiverem alguma anotação do TENS que vocês apresentaram, aí vocês falam. O que cada um tiver alguma coisa, por favor, bota lá no grupo. Então, a Lícia está escrevendo aqui para nós, ó. O fez, eu vou lendo porque ela vai... Por favor, Lícia, vai botando aqui, eu vou lendo, depois a gente contextualiza. Ela botou, o fez é um tipo de corrente elétrica de baixa frequência. O que mais? Serve para quê? Para provocar contração muscular, exatamente. É um equipamento de eletroestimulação. Perfeito. O que mais? A gente só um pouquinho de paciência, pessoal, que ela vai ter que digitar, né? Porque o microfone não tá pegando. Mas falta pouquinho para a gente terminar nosso dia e eu combinar com vocês o próximo. Reeducação muscular. Depende tudo da programação que você vai colocar, né? Se é só para estimular, se é para recrutar fibras. Por exemplo, em que tipo de paciente, Lícia, pode ser a pergunta aí, para a gente ir ganhando tempo, é mais indicado fez? Vai logo para as indicações e contraindicações. Dos pacientes que vocês vão pegar, por exemplo, em traumato aí, né? Começaram, mas não sei se alguém está com algum desse que eu vou dizer. Para que tipo de paciente é bom? Hipotrofia em desuso. Ela botou e Jéssica acho que botou mais alguma coisa embaixo. Mas Jéssica, pode escrever por aqui, feito Lícia também. Vai colocando aí, complementando a amiga. Exatamente, hipotrofia. Então vamos botar nos quadros de pós-operatório, pessoal. Tudo bem, pessoal? Todo mundo? Sim. Quadro de pós-operatório, porque imagina, então, é muito comum. Eu vou dar exemplo, já que a gente falou de parte inferior, joelho. Na outra aula a gente citou, né? Então, pós-operatório de LCA, ou pós-operatório de fratura de fêmur, ou se fosse do membro superior, pós-operatório de fratura de ombro, né, de húmero, ou o que seja, você pode colocar, ó, controle da espasticidade, fortalecimento muscular, controle de contraturas, bem direitinho. Aí fala das contraindicações também, pessoal, as duas e dos parâmetros. Só escrever, plegias e paresias. Mas para nós é muito característico essa parte, principalmente do fortalecimento muscular. Na verdade, primeiro, nesse pós-operatório, do recrutamento de fibras, né? Porque imagina, o ligamento, quando ele rompe, vocês concordam comigo que a musculatura não está contraindo corretamente, nem tem vestígio de contração pós-cirurgia? Sim ou não? Só vocês ouviram o que eu falei? Alguém tá com o microfone ligado. Deixa eu ver. Eu não ouvi nada. Tá, Também estão não. me ouvindo agora? Agora sim.
Vocês conseguem entender que quando o Agora eu paciente tô. é pós-operatório, por exemplo, quando você tem pós-operatório, por exemplo, você não vê inicialmente, né, nenhum vestígio do estímulo na primeira fase. Aí o phase vai entrar para recrutar esse estímulo, para o músculo começar a contrair novamente primeiro. É uma das programações que a gente pode fazer. E depois, para realmente fortalecimento muscular. Só que o phase sozinho vai fazer esse fortalecimento acontecer? Não. O que é que eu preciso associar? Movimentos. Isso, exatamente, perfeito. Associar com exercício. Aí, Lícia botou a epilepsia, a contraindicação, a osteoporose, Jéssica. A frequência do phase varia de acordo com as fibras. Marcar passo, contraindicação, área cardíaca. Aí fibra tipo um 20 a 40, acho que é os direcionantes que ela deve estar colocando. E aí essa parte que vocês falaram aí de associar com exercício é extremamente importante. Em determinada fase você vai utilizar só o phase. Então, nós estamos botando a frequência mesmo aí, ó, 60 a 80 Hz, 20 a 40 Hz antes. Mas passou numa certa fase, você tem que associar com o cinésio. Então, se for no membro inferior, pedir para o paciente fazer a elevação da perna estendida, associado, toda vez que contrair. Porque lembra que também o phase, as meninas acho que vão escrever aí ou não, mas ele tem o tempo de contração e o tempo de repouso, né? Não é o tempo todo contraindo. Então, durante o tempo de contração, se você associa com exercício, é interessante. Tem até a relação, né? A relação de contração e repouso. O tempo de repouso ele precisa ser maior ou igual ao tempo de contração, não pode ser menor, porque senão o músculo vai entrar em processo de fadiga muscular também. Certo? Está escrevendo. Largura de pulso. Músculos grandes, 200 a 400. Exatamente. E quanto mais alto, menor. Quanto mais baixo, maior. Tipo, esses valores de 400 é quando é mais para isso, de 100 perfeito, ela botou músculos grandes 200 para baixo. Então, na verdade, do tronco para cima vai ser esse parâmetro depois, ó, de 100 a 200 e do tronco para baixo de 200 a 400. Mais alguma informação, meninas, para a gente fechar, mas acho que deu para entender, né? Acho que o grupo conseguiu acompanhar o que elas botaram. Foi bom. Mais alguma coisa ainda, Jéssica e Elícia, para escrever? Senão a gente já segue. Isso, ciclo on e off, né? O tempo on e tempo off. E só se ela vai colocar mais alguma informação. Pronto, ela coloca também lá no grupo pra gente, né? As informações que ela passou. Pode ser, pode ser. Vou o pedir assim, material. Lícia e Jéssica, né, que estão escrevendo. O restante das informações, vocês faz um resuminho e bota lá no grupo, tá certo? Mas deu para entender direitinho. Então, basicamente, o phase vai ser utilizado para estimulação, ou seja, para facilitar. Nós estamos botando ainda tempo de rampa de subida, descida, ciclo off, que é tudo que a gente já estava comentando. Mas, como digitando acaba demorando, mas deu para entender o contexto, né? Alguma pergunta pessoal que está aqui, né? Todo mundo. E dúvida? Ou não?
Ou deu para relembrar, quem não estava lembrado, deu para entender? E aí, pessoal, pode falar, vocês que estão com o microfone. Nenhuma, professor. Tranquilo, né? Acho que deu para falar bem. Né? Então, vamos lá. Tarefinha de casa de vocês, né? Ou a atividade que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês uma coisa. Vou passar um material para vocês lerem, voltado tanto para o assunto que a gente comentou na outra semana sobre joelho, quanto outro. Vou colocar aqui. Só para a gente combinar. Chegou aí para vocês. Veja se abre aí o material, pessoal. Esses dois arquivos que eu mandei, vocês conseguem abrir aí para vocês? Veja aí. Eu consegui abrir. Pronto, beleza. Eles estão em inglês, mas tem um site que é assim, ó. Acho que é online. Deixa eu pegar aqui. Que você consegue traduzir e praticamente sai perfeito o português. Dá para dar um contexto geral, dá para entender. Vocês podem botar esse material e traduzir, que é um falando sobre o joelho, muitas das coisas que a gente falou na outra vez, e outro falando sobre tendinite de Aquiles, do tendão de Aquiles. Porque na próxima aula eu vou trazer um material teórico sobre essa parte de Aquiles, mas eu queria que a gente discutisse de maneira geral sobre tratamento de tendinites, e assim, ou coisas desse tipo, dores, assim, o que é que a gente pode fazer de exercício. Então, pensar um pouquinho sobre cinesioterapia. Aí vocês podem trazer alguma coisa, como o Thaís fez, como as meninas fizeram, ou vocês escritos, ou slide, ou pelo menos mostrar alguma foto, coisa do tipo, e associar com o que eu vou trazer teórico também. Pode ser assim? Então, vocês tentam traduzir, não é muito difícil, joga qualquer coisa no tradutor Google, dá uma lida geral nesse material aqui, esses dois, para a gente discutir. Por que eu estou passando esses dois? Esses dois são duas diretrizes. O que é que seria diretriz? Diretriz é um material feito por diversos profissionais da área, em que... acho que eu voltei. Dá para me ouvir, né? Estão me ouvindo aí? Sim. Professor, o senhor mandou por onde o material? Porque Tá aqui no chat, eu acabei de colocar. Não Tá abri no para chat. você, não? Tá. Eu não estou conseguindo abrir, não. Por favor, quem falou que abriu, não sei se foi Thaís ou foi alguém, joga lá no grupo Foi. do WhatsApp, por favor. Tá. Professor, porque tá aparecendo que eu estou no grupo da quinta-feira. Mas hoje tu conseguiu acompanhar tudo, né? Acompanhei aqui, mas só que aqui no aplicativo tá aparece como se eu estivesse no grupo da quinta. Eu vou Porque trocar eu não isso. era da quinta e não mudei Certo, antes de... Certo, obrigada. Não. Pronto, Jéssica botou aqui em atividade também aparece. E aí, por favor,
tenta também jogar no WhatsApp lá. Aí qual a ideia, né? Que vocês leiam esse material. Esse material como eu falei para vocês, é um material científico que dá uma orientação. Não quer dizer que isso é tudo, mas devido a vários estudos científicos e várias das coisas chegaram na conclusão assim de que tipo de conduta fisioterapêutica deve ser feita para tendinopatia de Aquiles, que tipo de conduta para dores patelofemorais, dores de joelho. E a gente fazer uma apanhada de discussão geral. Aí eu queria que vocês trouxessem a opinião de vocês. Professor, a gente pesquisou alguns exercícios, a gente pesquisou e viu que alguma correterapia manual baseado nesse material. Então vocês vão ler, ela está dizendo assim, um exemplo, exercício assim, assim, assado é legal para fazer. Aí vocês pegam um outro materialzinho de vocês simples, ou pelo menos comenta aqui, mas quem puder montar pelo menos um grupo seria bom, e a gente discutir em cima disso. Pode ser? Peraí, professor, deixa eu entender. Eu acho que eu não entendi, não. O senhor quer que a Tu vai gente ler esse faça... material, Liliane, deixa eu te explicar. Tu vai ler esse material que eu passei. Tentando traduzir, ele está em inglês, mas existe esse site que eu botei aqui que traduz o artigo para você na íntegra, e você tem como o tradutor, dá para entender. A partir do que você lê lá, aí lá vai estar falando sobre não só intervenção, vai estar falando sobre diagnóstico, sobre avaliação, várias coisas. Aí eu quero que vocês leiam de maneira geral, mas foque principalmente no tratamento. Aí, diante do tratamento que esse material vai estar apresentando para vocês, eu queria que vocês montassem, feito as meninas fizeram um slidezinho pequeno aqui, não precisa ser nada muito elaborado, colocando, por exemplo, lá está dizendo assim, exemplo só, né? Exercício excêntrico para tríceps oral, panturrilha. Aí lá só diz assim, mas para vocês, como seria esse exercício? Você botar por meio de foto ou vídeo, alguma coisa aqui, para a gente discutir em cima da conduta que vocês acham, baseado naquilo ali, entendeu? Tu entendeu? Entendi. Para a gente discutir em cima disso. Todo mundo de acordo? Pode ser assim? E a gente faz isso semana que vem? Oi? Todo mundo? Rafaela, Thaís, Liane, Lícia, Jéssica, Crisleide, Bruna. Ouviram o que eu falei? Ok. Todo mundo ouviu o que eu falei? Ok, professor. Ouvi, né? Pronto, então faz isso. Por que eu estou falando isso? Porque aí a gente vai alinhar e vai discutir sobre coisas importantes para o tratamento, que inclusive às vezes a gente tem dificuldade, né? A maioria dos alunos fica com dificuldade relacionada assim, como organizar essa sequência de tratamento, como eu associo eletro, com cinésio, com terapia manual, com tudo. Então eu queria que a gente discutisse na semana que vem, né? Sobre isso, questão de ordem de tratamento e tudo mais, e as condutas que vocês acham interessantes. Eu estou dando a opção de um material desse, porque um material desse são coisas que não é feito só aqui no Brasil. No mundo inteiro, a maioria das pessoas estão seguindo isso. Então, se vocês entenderem um pouquinho disso, já vai ajudar muito. Você já vai... Lembra quando a gente conversou na outra semana sobre joelho? Por exemplo, chega um paciente com dor patelofemoral. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês, se realmente prestarem atenção, que eu acredito que sim, e se ler esse material depois, você vai ter que trabalhar o quadríceps, você vai ter que trabalhar a região de glúteos, né? Os músculos do quadril, você vai ter que ver a pisada do paciente, certo? E a partir de tudo isso, planejar os exercícios e se precisar fazer alguma liberação manual, alguma coisa, ou dependendo do quadro do paciente, o recurso da elétrica, como vocês citaram bem aí. Mas eu já parto de um norte, dá para entender? E não, tipo assim, ficar perdido. Esse paciente chegou, o que é que eu faço? Que vocês agora já não estão mais tão assim, mas naquele início de estágio, de tudo, ou quando você não paga estágio, você fica meio preocupado, né? E agora, o que é que eu faço com esse paciente na minha frente? Tudo bem, pessoal? Pode ser assim? E aí, semana que vem, né, vocês trazem esses slides feras assim, que terminas trouxeram, ou resumão feito Liliane e Crileide e Bruna trouxeram, para a gente discutir, pode ser? E Lícia e as meninas, né, Lícia e Jéssica, que digitaram. Mas se vocês pudessem trazer imagens, vídeo, coisa, ou qualquer coisa, vai compartilhando aqui na tela, feito Thaís fez, acho que fica bem interessante para a gente trocar ideias sobre tratamento. O foco seria a gente falar sobre tratamento. Certo? Explico de novo, Jéssica. Deixa eu explicar para todo mundo, só para ficar claro. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler esses dois arquivos. Um fala sobre joelho
outro fala sobre pé, né? Tendão, tendinite, né? Do tendão de Aquiles. Aí eu quero que vocês leiam de maneira geral, porque ele fala de prognóstico, diagnóstico, avaliação, tudo. Mas ele fala também sobre intervenção. O que é que a literatura científica aponta sobre tratamento dessa região. Aí, a partir disso, eu queria que vocês montassem ou trouxessem exemplos de exercícios. Vamos supor, lá está dizendo assim, faria exercício de fortalecimento excêntrico. Tá, eu queria que vocês trouxessem alguma imagem aqui mostrando como seria isso. Lá está dizendo que faz terapia manual assim, assim, assado. Como seria isso? Para a gente jogar as imagens aqui e discutir em cima disso que vocês leram, entendeu? Aí eu preciso que todo mundo leia para poder funcionar. Para não chegar aqui e ninguém ler o material. Aí, se todo mundo conseguir dar uma lidinha nisso e anotar, feito a Liliane que falou aí que fez resumos, faz um resuminho do que encontrou. Lá tá dizendo que faz isso, isso, isso e isso. Beleza. A gente discutir aqui. Porque eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu estou só te dando uma direção. Que esse é o papel nosso do professor, dar um direcionamento para vocês, alunos. Certo? Vocês estão aí ainda? Certo. Tá. É que às vezes fica Tô ouvindo. silêncio, aí eu não sei o que é que É porque às vocês vezes demora para o acompanham. microfone voltar. Entender. Aí Verdade. fica apertando e demora para. Acho que agora deu para entender todo mundo, né? Certo? Sim, Aí, professor. por favor, também passa para as outras meninas. Então, passa para as meninas que estão no grupo, Mirelle e Rafael também, de alguma forma, ou lá no próprio grupo, ou manda para todo mundo poder se informar disso. Certo? Tipo, gente, o professor pediu isso, isso e isso, e aí joga os arquivos lá, por favor, Thaís. Lá no WhatsApp. Certo? Pronto, aí já colocou lá no grupo já os Tá, artigos. perfeito, muito obrigado. E aí só ressalta isso que eu pedi, né, para vocês tentarem, de certa forma, a gente vai falar sobre tratamento, né, na próxima semana. Vou pedir só um último favor antes de a gente ir embora. Quem puder aparecer aí para a gente tirar uma foto aqui. Quem puder aparecer na tela, se Bora, gente. Na hora do aí retrato. para ajudar, né? Só para a gente Eu tô bater uma aqui, foto viu? aqui. Pode. Já tô aqui Obrigado. amarela, mas tô, bora. Quem Tá no mais? trabalho de novo, né? Tô no trabalho, professor. Deixa eu Por favor, só para a gente registrar aí. Cadê quem mais aparece? Lili, bota a toalha na cabeça de novo e chega. Cadê Lili? Não fiquem com vergonha, só para poder Lili, vem. registrar. Bota uma máscara, menina. Tá na moda a máscara. É obrigatório Vem agora. aí. Tá aqui a minha. Bota a Bora. toalha. Hein? Bota a toalha no cabelo e se joga aí. Eita, aí, coisa linda. Vai aparecer uma. Isso, Ó, filha. Arrasando aí. Olha eu aqui Beleza. feia no trabalho, amarela. Cadê? Falta mais alguém ou tá bom assim? O resto tá tudo inibido aí, tá tudo com vergonha. Falta pelo menos mais uma, né? Vai ficar 4 aqui na minha telinha. Vai, Lili. Verdade, para completar pelo menos a tela, né? Ih, só Thaís vai aparecer. Olha que coisa linda, Cris. Pronto, vamos embora. Deixa eu tirar um print também aqui. Todo mundo dá um sorriso aí. Beleza. Eu tô horrível, menino. Valeu, meu povo. Então, obrigado aí. Mãe, eu tava dando um print aqui no sorriso. Eita. Pronto, tá me perguntando se eu tava voando. Tranquilo. Vamos. Então, pessoal, acho que deu, né? Valeu, entenderam tudo, né? Foi bom, professor. Pronto. E aí, para a semana, a gente vai discutir esses dois materiais, tá bom? Pronto, tá certo. Aí passa para as outras colegas que não puderam estar essa informação lá no grupo mesmo. E aí, semana que vem, a gente se encontra de novo. Tá certo? Tá certo. Então, vamos lá. Tchau, gente. Para quem vai voltar para o trabalho, bom trabalho. Vou voltar agora pro trabalho. Para quem Tchau, vai gente. ficar em casa, fique em casa, né? Fique em casa, é verdade. Tchau. Até a próxima. Até, se Deus quiser.